Boa noite, meu povo. É uma alegria nessa noite. Estamos aqui na ITEC Unopar. A ITEC é o centro de ensino aqui na cidade de Sapé. E nós fomos convidados hoje, eu e o Wagner Júnior, onde nós iremos falar um pouco sobre objetivo, sobre meta. Nós iremos dar algumas dicas sobre concurso público. Iremos falar também um pouco da nossa experiência, o Wagner, que é da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou funcionário do Banco do Brasil, para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou aqui da cidade de Sapé. O Wagner, que já deve estar chegando aqui conosco, é da cidade de Santa Rita. Boa noite a todos vocês. Deixa eu ver aqui, Edivânia, João Ferreira, Rosângela, o Davi Moraes acaba de chegar também, o meu irmão Sapé, da banca. Boa noite, sejam bem-vindos. E você pode já ir desde já compartilhando essa live, tá? Para os seus amigos. Eu acredito que será uma noite muito rica, de informações muito preciosas, que podem nos ajudar. Você que vem lutando aí há alguns tempos, alguns anos, que tem esse desejo de passar em um concurso público, nós, nessa noite, estamos à disposição de vocês para trocar informações, um bate-papo saudável. Aqui eu quero receber já o Wagner. Compartilhar essa live. Você é nosso convidado. Vai convidando outras pessoas aí. Teremos a graça de... Boa noite, Júnior. Boa noite, Diego. Tranquilo? Tudo bom, aí? meu irmão? Tudo bem. Bom, como é que tá? Tranquilo. Você está me ouvindo bem? Primeira. Tranquilo. Primeira. Ótimo. Deixa eu só ver se eu divulgo aqui também, mandar nos grupos aqui no pessoal rapidinho. Deixa eu ver. Sim. Enquanto você vai enviando aí, a gente vai acolhendo as pessoas aqui que estão conosco. Rodolfo Ramalho, filósofo, está conosco aqui na nossa live. O Edivan Física. Wagner Show, parabéns a todos. Olha, Wagner, eu elogio aí os seus amigos aí que estão compartilhando a live. Os colegas aí. Participando, os colegas, né? Jaqueline também conosco, acaba de entrar. Jéssica, Marcelino Júnior. Você pode ir compartilhando essa live, tá? Não perca a oportunidade. Vai mandando aí para os seus amigos, o grupo da família, o vizinho da frente, de trás, da direita e da esquerda. Não perde essa oportunidade. Nós teremos uma live super especial com o Wagner Júnior aqui e eu. Nós estamos compartilhando um pouco da nossa experiência com o concurso público. O Wagner, que é da Polícia Rodoviária Federal, e eu que estou aqui em Sapé, sou funcionário do Banco do Brasil. Nós iremos contar um pouco da nossa história e você não pode perder. Vai compartilhando, convidando outras pessoas. Nós estamos aqui hoje pela ITEC. A ITEC Unopar é um centro de ensino aqui na cidade de Sapé. Nós fomos convidados. Estou aqui até tomando uma aguinha com... Depois, viu, Wagner? Se eu te encontrar aqui ainda esses dias antes de você voltar de férias, beleza. A gente vai te presentear aqui com a caneca aqui, ó, da Unopar, viu? Você levar lá para quando você for voltar ao trabalho lá, você vai tomar uma aguinha aqui com a caneca da Unopar, viu? Primeira. Ô Júnior. Sim. Quando você estiver pronto aí para nós iniciarmos o nosso bate-papo, podemos iniciar? Estou pronto, tranquilo. Podemos iniciar, sim. Para quem não me conhece, Everton Diego, meu nome. Sou daqui da cidade de Sapé, funcionário do Banco do Brasil. Trabalho aqui na cidade de Sapé. Sou bancário há 10 anos. Já fui funcionário do Banco do Brasil, do Bradesco. Minha primeira experiência na atividade bancária foi no Banco Bradesco, onde lá eu tive a oportunidade de passar 5 anos lá. E tive a graça de passar no concurso do Banco do Brasil, onde hoje estou já há 10 anos. Né? E aí, eu gostaria de saber quem é que está aí do outro lado, o Wagner Júnior. Algumas pessoas talvez não conheçam. Wagner, ou Júnior, né? Wagner Júnior. Se apresenta aí sou chamado pelos dois nomes. Pronto. Meu nome é Wagner Júnior. Pessoas. Sou pessoense, mas na verdade sou santarritense, só fiz nascer em João Pessoa. Morei minha vida inteira aqui em Santa Rita, me mudei agora por conta do concurso. E fui aprovado, logrei êxito no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. E vim
fazer esse bate-papo contigo aqui, trocar conhecimento e passar o máximo de conhecimento possível e adquirir também, né, com a turma que está aí acompanhando. Show de bola. As pessoas que estão participando, você pode interagir conosco. Se você tem já alguma pergunta formulada, você pode perguntar, porque nossa equipe de apoio aqui está preparada para anotar as suas perguntas e, na medida do possível, nós iremos responder. Júnior, eu sempre tenho uma história que eu carrego comigo, né? Eu não sei se você, Júnior, já teve a experiência de participar de alguns festejos em cidades do interior, onde aqui em Sapé até antigamente existia, mas deixou de existir, e geralmente nesses festejos existia o pau de sebo, né? Que era algo bem interessante, as pessoas participavam, né? E aí, no interior do Ceará, numa cidadezinha do interior do Ceará, existia essa tradição, e lá, num determinado dia, durante a festa, foi colocado o pau de sebo e seria a atração da noite, né? E nesse devido dia, chegou um cidadão para ousar subir nesse pau de sebo. Segundo ele era muito especialista, né? Já tinha subido em vários pau de sebo aí, espalhados aí de mundo afora. E dizia ele também que já tinha subido em vários picos, né? Já estava acostumado a escalar picos no mundo inteiro. E esse cidadão começou a escalar, começou a subir o pau de sebo, e quando chegou na metade, ele não conseguiu, ele escorregou e caiu, né? E aí ele tentou pela segunda vez, as pessoas começaram a dizer palavras que ele não ia conseguir, ele, como era muito forte, ele disse: eu consigo, eu tenho capacidade, e tentou a segunda vez, não conseguiu. Nesse intervalo de tempo, Júnior, chegou um rapaz bem franzinho, bem magrinho, franzino, rapaz, e aí começou a subir. Enquanto ele subia, as pessoas que estavam participando gritavam muito forte, dizendo que ele não era capaz. Desce, 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 e gritavam muito forte: você não vai conseguir, você não vai conseguir. E o rapaz conseguiu chegar lá em cima, desceu, foi para casa. No outro dia, os repórteres foram lá querer entrevistar o rapaz e saber o que é que estava acontecendo, que aquele rapaz franzino chegou do nada e conseguiu subir. Aí foi o William Bonner, Fátima Bernardes, sabe? A galera da Nata aí foi lá entrevistar a mãe dele. Rapaz, o que é que esse rapaz tem de tão precioso que ele não conseguiu subir e os mais fortes não conseguiram? E aí a mãe dele dizia: primeiro, existia uma onda muito forte dizendo que ele não era capaz, e as pessoas gritavam dizendo que ele não ia conseguir chegar. Primeiro, ele era surdo, ou seja, ele não estava ouvindo as pessoas gritando lá embaixo: desce, desce, desce. E outra coisa, ele estava com fome. E lá em cima, Júnior, no pico do pau de sebo, existia comida, existia uma cesta básica lá. Ou seja, ele estava com fome e ele não conseguia ouvir o clamor da população dizendo: desce, 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 você não vai conseguir. Moral da história, Júnior. Muitas vezes nós temos metas em nossas vidas e muitas vezes nós não conseguimos alcançar porque algumas pessoas, durante a nossa jornada, disseram para nós que nós não somos capazes, que nós não iremos conseguir. E eu consigo classificar isso como uma crença limitante. Eu tenho discutido muito isso, Júnior, nas minhas lives, né? Que muitas vezes nós tomamos posse dessas crenças limitantes, que muitas vezes colocam uma interrogação, certo? Nas nossas metas e muitas vezes um ponto final, né? E aí muitas vezes nós precisamos ter fome, sabe? Para não perder o nosso foco. E nós precisamos muitas vezes atar os nossos ouvidos para muitas vezes, às vezes é a família, é um amigo que diz que você não é capaz, que você nasceu para isso mesmo, não vale a pena tentar, que não vai dar certo. Então, eu tiro esse exemplo, né, que eu trouxe iniciando a nossa conversa, porque aconteceu comigo, Júnior. Eu tinha dentro de casa, eu costumo dizer isso, eu não sei se minha mãe está participando dessa live aqui, eu comecei a prestar concurso público em 2002, né, com um grupo de amigos. Nós conseguimos formar um grupo de estudos
e nós começamos a estudar e focar a área bancária. E no início a gente começou a fazer concurso, a tirar para todos os lugares, onde vinha concurso, fiz concurso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Banco do Nordeste, como você já fez, Polícia Civil, Polícia Militar, concurso de prefeitura, o que aparecia eu estava fazendo. E aí nós conseguimos identificar que nós não estávamos tendo objetivo. Era uma matéria que nós estudávamos, que não tinha nada a ver com aquele concurso do banco, e aí essa salada toda, e eu tinha uma crença limitante dentro de casa, que era minha mãe. Toda vez que eu prestava concurso, Júnior, antes de sair o resultado, minha mãe perguntava: e aí, Diego, qual foi o resultado? Antes de eu responder, ela mesma respondia: já sei, não passou de novo. Então, vários anos eu tive essa crença limitante dentro de casa. Só que eu aproveitei essa força, Júnior, para mostrar o contrário. Eu vou mostrar à minha mãe um resultado diferente. E aí, quando eu consegui passar no concurso do Banco do Brasil, que ela chegou para mim e dizia: e aí, qual foi o resultado? Antes dela responder, eu disse: deu certo. E aí ela disse: mentira, você não passou. E eu tive que mostrar a carta de convocação a ela para que ela pudesse acreditar que aquilo foi verdade, tá? Então, assim, foi uma história muito bacana, mas, na verdade, essa crença limitante, ela me fortalecia, sabe, Júnior? Cada vez mais eu criava força, eu dizia: eu vou conseguir, eu sou capaz. Enquanto algumas pessoas dizem que eu não sou capaz, eu vou mostrar para essas pessoas e para mim mesmo, porque muitas vezes, Júnior, a crença limitante sou eu mesmo. A crença limitante sou eu mesmo. Comigo era justo esse caso, velho. Isso, não acredito no meu potencial, não acredito que eu sou capaz. Então, assim, você também tem um exemplo, né? Tem um exemplo. Achei interessante essa sua história, porque eu estava conversando com uns amigos ontem, uns amigos que se formaram comigo, um almoço, e ele repetiu várias vezes essa frase que você... o nome dele é Thiago, ele pode estar até por aí, não sei se ele está aí na live, eu mandei o convite para ele. Ele falou algumas 3 vezes essa frase: você só vai ser criticado por quem faz menos que você. Quem faz mais que você, pessoas que olham para frente, em avançar, elas não têm tempo de ficar criticando ninguém, de ficar olhando para a vida de ninguém. Pode ter tempo de ajudar, beleza. Mas você só vai ser criticado por quem faz menos que você. Quem faz mais que você não vai perder esse tempo lhe criticando. São pessoas que são mais focadas em avançar. Tem até um exercício que você poderia pensar. Pensem aí, pessoal que está aí também no chat, pode pensar. Vamos pensar aqui em 3 pessoas que são bem-sucedidas, conhecidas suas. Você já presenciou essas pessoas falando palavras, perdendo tempo em redes sociais, criticando algumas pessoas por nada? Não, são pessoas geralmente que são focadas em evolução. E quem está focado em evolução não quer perder tempo com essas, vamos dizer assim, criticando outras pessoas, né? E vou citar meu exemplo aqui agora. Você falou da sua mãe. Aqui em casa foi justo o contrário. Era eu que estudava, mas não tinha a confiança. Aí beleza, eu comecei a estudar para concursos, aí fiz a prova da PM, fui bem, foi essa prova da PMPB que abriu meus olhos. Eu pensava que a vida de concurseiro é uma coisa de outro mundo, que não... Deixa eu tirar um fone aqui, beleza. Que a vida de concurseiro era uma coisa de outro mundo. Eu pensava: não, as pessoas não estudam, isso não existe, isso é uma coisa de... Ficava em casa, perdia meu tempo, isso não existe. Aí chegou um momento que eu fiz a prova da PMPB estudando até pouco, eu falei: tive um resultado satisfatório, não passei, mas foi satisfatório. Aí o que eu fiz? Eu comecei a focar na PRF, fiz um cursinho presencial. Nesse cursinho presencial, você encontra com outras pessoas que são do seu grupo. São pessoas focadas. Caramba, essa pessoa está estudando. Então, as pessoas realmente estudam para concurso. Assim, caiu minha ficha, digamos assim, deu estalo. Antes eu pensava: não, as pessoas não estudam, espera abrir o edital para poder estudar. Não, mas tem muitas pessoas focadas estudando. Aí, quando eu entrei nesse cursinho, eu vi essas pessoas que já estavam lá dando gás. Aí, esse foi meu estímulo. Vi essas pessoas focadas e isso me estimulou. Você deu o exemplo da sua mãe. Um exemplo muito interessante da minha mãe foi que eu estava estudando para PRF, focado na PRF mesmo, uma época. Aí abriu o edital. Eu: caramba, não estou confiante, não vou passar, não estudei o suficiente. Só que esse edital ele saiu regionalizado. Eu teria que ir fazer a prova longe. Poxa, não vai dar certo, vou ter que viajar para longe para fazer essa prova. Aí eu cheguei: mãe, abriu o edital da PRF que eu estava aguardando, só que tem um problema, a prova é longe. Não vai dar certo, eu não estudei o suficiente, vai acabar que vou só gastar dinheiro. Ela olhou para mim e falou assim: não vá, você vai fazer.
Aí isso me estimulou muito mais. Depois que ela falou isso, eu olhei assim, caramba, agora eu tenho que estudar, dar muito mais gás do que eu já estava dando antes. Ela falou, você vai fazer, eu vou pagar para você fazer, você vai lá fazer a prova. Aí depois desse momento ela conseguiu me dar muito mais estímulo para conseguir continuar a estudar e ir lá fazer essa prova. E em relação à minha mãe também, comentar com você aqui, que você falou da sua mãe, a história dos concurseiros geralmente são similares. Mas em Isso. relação a isso aos parentes, tem algumas diferenças também. Minha mãe sempre me apoiou muito. E como você também é da igreja, eu também sou da igreja, a gente sabe que palavra tem poder, essas coisas. Desde que eu me Verdade. formei, ela já vinha falando e elogiando a carreira de policial rodoviário federal. Eu nunca pensava em seguir essa carreira. Ela, não, é uma carreira muito bonita, não sei o quê. Isso já foi começando a plantar uma sementinha na cabeça. Aí chegou um momento que me apresentar de novo, que eu não me apresentei direito, né? Eu sou o Wagner Júnior. Eu também sou formado em engenharia civil, tecnologia em construção de edifícios, me formei pela UFPB e pelo IFPB. Atuei na área de 2014 até 2017 meio, 2018, mas com essa crise da construção, acabou que eu não conseguia engrenar na carreira. Sempre vivia ali patinando, patinando, morava na casa dos meus pais, ainda saí da casa deles recentemente, né, porque eu fui aprovado para Rondônia, estou trabalhando em Rondônia na Polícia Rodoviária Federal lá, acabei me mudando agora, mas eu vivia uma vida estagnada. Trabalhava, tirava meu dinheiro, não é lá essas coisas, mas também não tinha muito gasto. Morava aqui na casa dos meus pais, pagava uma conta, outra, e vivia aquela vida monótona, né? Sempre No estagnada. limite, no limite. No limite, digamos assim, no limite, é. Vendi o café para pagar o almoço, mais ou menos assim. Aí, aí esse foi o estalo, né? A pessoa tem que procurar evolução, sem procurar Sim. evolução. Aí esse foi o momento que deu um clique na minha vida para poder focar na PRF, focar nos estudos e evoluir, né? O que mais que a gente pode conversar aqui? E sobre evolução, Júnior, eu Sim, costumo dizer o seguinte: as pessoas que conseguem ter uma evolução positiva na sua carreira são aquelas que aproveitam as oportunidades para se superarem. Não permitem que sim, exatamente. essas negatividades, sabe? Eu não tomo posse. Né? E eu quero dar uma dica para vocês que estão conosco aqui: não tome posse de coisas negativas. Pessoas que dizem muitas vezes, você não é capaz, isso não é para Exato. você, você nasceu para sofrer mesmo. Ah, quantas vezes talvez Júnior já tenha escutado isso, né? Tava lá no limite, tomando café, como é que você disse, Júnior? O café para Vendendo pagar café para comprar janta. vendendo Mais ou menos café para assim. comprar. Mais ou menos assim. Então, assim, É, naquela mas, vida. E eu tenho certeza também que algumas pessoas, como você relatou aqui, chegaram para você e disseram, cara, é possível. Eu costumo dizer, Júnior, sim, que você é o que você acredita ser, sabe? E exatamente. aí eu tenho muitos exemplos ao meu redor, e eu sou um exemplo disso, tá? Que é possível sim subir na vida, é possível sim ser um policial rodoviário federal, é possível sim ser um bancário, é possível sim ser um empresário, ser um prefeito, enfim, você é o que você acredita ser. Agora, se você não acredita, cara, se você mesmo não acredita, se você é a crença limitante, aí fica difícil. Você precisa primeiro tirar isso que está na sua cabeça, que muitas vezes foi cristalizado, que você não tem potencial, fica nessa tua vidinha mesmo medíocre, é assim mesmo. Quantas vezes nós escutamos isso, né? Então, Júnior, como algumas pessoas já me conhecem, vamos escutar um pouco mais da tua história. Conta para Vamos lá. nós aqui como é que foi esse início. Cara, eu vou focar a Polícia Rodoviária Federal. Eu lembro, Júnior, que eu tenho um amigo que trabalha na Polícia Rodoviária Federal, que nós estudamos juntos no cursinho de português, né? Sim. Ele, até um pouco tempo, ele estava trabalhando ali em Bahia, né? Naquela Ah, unidade que legal. tem lá. E aí ele estava lá estudando, né? E o cara muito focado, o cara já tinha quase 50 anos de idade, 40 e poucos anos, mas assim, Sim, tinha objetivos, né? E aí conta para nós como foi essa investidura, o cursinho que você certo. fez, como você esquematizou esses estudos em casa. Eu sei que você é da área de exatas, não é isso? Sim, sou E da área de quem é exatas, da área de isso. exatas gosta muito de planilha, de gráfico, de fazer Exato, desenhos, exato. né? Então conta para nós aí como foi o segredo, qual o segredo de passar na Qual o PRF? segredo? Quando assim que eu fui aprovado, até hoje muitas pessoas vêm pedir dicas para mim, para os aprovados. Eu Sim, creio que todos os aprovados
recebem várias solicitações de dicas. Aí a primeira dica que eu pensava vinha na minha cabeça, qual a dica eu vou dar? Eu falo, já sei, muito fácil. Estude mais que os outros. Muito simples, né? Estude mais que os outros, você vai estar na frente. Mas só que não é bem assim. Você tem que refinar o seu estudo, digamos assim. Eu gravei um vídeo, tá no canal do YouTube. No Instagram só tem um pedacinho aí no meu Instagram, dando as dicas. Todas as dicas possíveis que eu consegui dar, eu coloquei lá. Mas eu vou replicar aqui para vocês. A primeira coisa e mais importante que eu acredito que eu falei lá foi que o estudo, como tudo na vida, requer prática. Tocar violão, o exemplo que eu dei lá foi de um violonista. Para tocar violão, você não vai nascer sabendo, você tem que praticar. Você vai praticando, tocar violão, e estudo é exatamente a mesma coisa. O primeiro, eu vi uma tirinha também no Instagram, que o primeiro degrau é sempre maior. É o mais difícil de ser superado. Você começou a estudar, mantenha, bata, não estou entendendo nada. Continue. Não estou entendendo, continue. Vai chegar um momento que você vai entender. E vai chegar um dia que você vai estar estudando, você não vai ter estudado nesse dia, você vai se sentir mal por não ter estudado nesse dia. Essa é uma dica valiosa que eu dou para vocês, é que a parte pior é o do começo. Depois que você começa a engrenar nos estudos, você vai pegando mais experiência, o assunto vai fluindo mais, você consegue estudar um pouco mais de horas. E se você quer lograr isso em algum concurso, seja ele qual for, você tem que... Esse concurso, esse objetivo, digamos assim, vou nem colocar concurso, vou colocar um objetivo na sua vida. Se você tem um objetivo na sua vida, e se você quer alcançá-lo, você tem que colocar ele como fator número 1 da sua vida. Ele tem que ser o seu foco. Se você colocar outras coisas à frente do estudo, à frente da sua carreira, você vai acabar, pode alcançar, mas vai demorar muito mais, e às vezes você não alcança. Mas se você tem um objetivo, coloque ele como plano número 1 da sua carreira. Seja o concurso, seja família, seja o que for. Qualquer desses pontos, você tem que colocar isso como o ponto principal, que eu posso dizer mais para vocês. Em relação aos estudos. Eu já tinha comentado que, para quem está começando, dica para quem está começando. O pessoal pergunta muito, estudo em casa ou vou para um cursinho presencial? Olha, o cursinho presencial abriu minha mente. Abriu totalmente minha mente. Por quê? Isso. Porque eu cheguei lá e vi pessoas que estavam muito focadas e peguei várias dicas importantes também do pessoal, fiz amizades. Eu recomendo sempre, para quem está começando, comece com um cursinho presencial. Isso você pode gastar mais tempo no deslocamento, voltar também, pode não acompanhar o assunto, mas isso vai abrir a mente de muita gente. Porque começar em casa não é tão fácil, digamos assim. Em casa seria um estudo mais avançado, você estudar sozinho. Pode ser que você já estude em casa e tranquilo, mas é uma recomendação que eu dou. Para quem está começando, saindo do zero, um cursinho presencial é bacana de se fazer. Mas se você tem a opção de estudar em casa ou no cursinho, em casa também tem inúmeras vantagens de você estudar em casa. Você estuda a hora que quiser. O problema do cursinho é que também que os professores, você tem que estar acompanhando aquilo, você pode estar atrasado no assunto e o professor não vai voltar para você acompanhar. Você pode estar adiantado, estar chateado, já sei esse assunto demais, já estou muito por dentro desse assunto aqui e o professor está ensinando balela, mas seu colega do lado pode ser que não sabia dessas informações. Aí a vantagem de estudar em casa também é essa, você está ali acompanhando no assunto, só avança quando realmente entender, tempo de estudar a hora que quiser, e você não tem dispêndio de tempo com deslocamento, tem todos esses pontos. O que eu posso dizer para vocês também, em relação aos estudos? Tem alguma questão específica? Ou eu vi que um rapaz perguntou sobre estudar português. Sobre português, cara. Sim, português muitos dizem que português não é uma linguagem. Português é um código secreto. Mas não é bem assim. Você tem que... Eu recomendo, por exemplo, os maiores concursos são feitos pela banca da CESP. A CESP é a maior, digamos, banca de concursos do Brasil. E em português eu recomendo você fazer muitas questões, porque eles replicam muitas questões, só mudam o esquema, mas eles replicam muitas questões em português. Então, uma dica muito boa é você fazer muitas questões. Foi o Edivan, realmente, que perguntou, em relação ao português. Deixa eu ver mais. Eu falando sobre português, por exemplo, no concurso que eu fiz, tinha redação, né? E eu sempre tive dificuldade em redação, que aí está atrelado ao português. E uma dica que eu dou, Júnior, às pessoas que estão conosco, que eu aprendi, foi olhando na internet, tipo, vai lá no Google,
coloca lá. Melhores redações, melhores notas Sim. de redações da PUC São Paulo, por exemplo. Cara, Exato. isso me ajudou muito. Sabe por quê? Sim. Eu olhava para a redação aqui, ó, esse cara teve nota máxima. O que é que esse cara fez? Eu preciso ter conhecimento da língua portuguesa, né? Concordância, enfim. Exato. Mas eu prestava atenção como ele iniciava a redação. Gente. Rapaz, olha como é que ele inicia. Olha o desenvolvimento dele, olha a conclusão dele. Então, assim, isso me ajudou muito. Eu fui para os caras que eram top, tá? Na redação, nas melhores faculdades, universidades do Brasil. Então, assim, eu via como é que os caras faziam e disse, rapaz, eu também posso fazer desse jeito. Só que aí eu preciso conhecer, dominar o português. Hoje, e aí, mas essa redação, dica, cara, foi top, cara. Top, sim. Essa dica que tu deu, eu falei exatamente isso para meu primo hoje. Hoje a gente foi dar uma corridinha, aí ele tá estudando para o concurso da DEPEN. Ele, redação, o que é que eu faço? Assim, perguntando. Eu falei, cara, pega exemplos dos caras, baixa um apanhado de redações com notas boas que você vai conseguir melhorar sua redação, tranquilo. É isso. Não vai ter um modelo que eles vão saber que eu copiei, que eu tirei de alguém. Não, isso não existe, não. Se você tá correto ali, pode ser, se todo mundo fizer correto, não vai ter problema. Usar as mesmas palavras introdutórias, as mesmas finalizações, não tem problema. O importante é você estar correto, isso. Não tem proibição. Exato. Pode pegar, digamos assim, a receita de bolo, assim, o apanhado. Isso. Eu lembro, Júnior, que na minha redação eu comecei a utilizar a palavra em suma, quando eu estava concluindo, sabe? E essa palavra ficou gravada na minha mente, e eu utilizei isso na prova que eu fiz, que eu passei. Que foi um modelo que eu peguei de uma redação do cara que foi top 10, sabe? Oxe, o cara usou essa palavra aqui, oxe, por que não? Legal, a galera gosta, deu certo, o que vale é dar certo, meu amigo. Entende? Sim. E eu passei, graças a Deus, estou trabalhando. Então, assim, não importa se você pegou um modelo que deu certo. Rapaz, a gente tem que pegar modelo que deu certo mesmo, cara. Eu vou pegar um modelo que deu errado? Claro que não. Eu tenho que me espelhar em quem deu certo, sabe? Eu acho que isso é uma boa dica. E aí, Júnior, a gente poderia continuar? Tem perguntas aí, viu, Diego? Se vocês quiserem deixar um momento só para perguntas. Manda pergunta aí, senão vai ficar outra. Tirar ajudas logo agora. Tá chegando perguntas. Vamos ver aqui uma pergunta dessas aqui. Faz a pergunta aí. É a Jaqueline. Acho que é Jaqueline isso. O que é preciso para ser PRF? E o próximo processo é concurso? Essa é a pergunta da Jaqueline. Respondendo a pergunta da Jaqueline, o que é preciso para ser PRF? Atualmente você só precisa de um curso superior. Só isso. Só precisa de um curso superior qualquer, reconhecido pelo MEC. Eu tenho vários amigos que passaram que fizeram cursos online, tecnólogo de 2 anos, tranquilo. Você não precisa ter uma super graduação. Opa, meu celular tá caindo. Só precisa ter um curso tecnólogo de nível superior e vai ser um concurso público como qualquer outro. Como é uma carreira de segurança pública, ele tem umas etapas a mais. Você faz a prova, depois você faz um psicotécnico, porque você mexe com armamento, você tem que ter uma boa cabeça, né, digamos assim. Faz as etapas físicas, a etapa de saúde, faz o TAF, a parte física, tem que estar com um bom condicionamento físico, e faz a parte de saúde, saber se está tudo ok, sua parte de saúde. Aí depois você faz o curso de formação, que seria a escola do policial, a escola do PRF. Aí finalizou, você fica apto a exercer. Ô, Júnior, antes de prestar o concurso, você já se considerava um atleta? Você já vinha se preparando fisicamente? Não, já tinha uma pergunta muito boa. Era uma pergunta muito boa. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande na parte do TAF, no exercício. Eu vou explicar, vou contar uma história para vocês aqui agora. Eu gosto de jogar futebol. Nunca tive aquele porte atlético, mas sempre me cuidava, fazia uma academiazinha mais ou menos, jogava futebol, essas coisas. Nunca fiquei muito acima do peso, nunca fiquei acima do peso. Mas eu sou muito grande, eu tenho 1,88. E minha musculatura superior não era tão desenvolvida. E no TAF da PRF tinha um exercício de barra fixa. É fazer barra, segurar e se puxar para cima, fazer a barra. E eu nunca tinha conseguido fazer uma barra. Nunca tinha conseguido fazer uma barra na minha vida. E eu, poxa, aí eu já tinha comprado a barra antes da prova, ficava tentando, não conseguia, tentando. Aí chegou o momento da prova, eu tirei uma boa nota. Beleza, agora eu tenho que ficar muito mais na barra, que eu não consigo fazer barra. E vai chegar um momento que eu vou precisar lá no teste. Aí beleza, comecei. Eu tinha que fazer 3 barras, era o mínimo. 3 barras era o mínimo, aí beleza. Aí, uma semana antes do TAF, eu consegui fazer as 3 barras. Uma semana antes do teste, eu consegui fazer essas 3 barras.
Só que no dia do teste, eu estava muito nervoso. Muito, muito nervoso lá no dia dessas barras. Todo mundo lá, os caras fazendo barra, eu, caramba, esse pessoal, todo mundo fazendo 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aí chegou na minha vez, minha pressão baixou. Assim, eu senti, fiquei nervoso. Aí eu peguei a barra, uma, duas, aí 2,5, e não consegui subir. Aí perdi a primeira tentativa. Aí o pessoal, nossa, não acredito, não sei o quê. Aí beleza, aí você tem 2 tentativas nos exercícios de força e de impulsão. Aí o engraçado, não engraçado, o legal é que meus concorrentes, todos fazendo as barras, eles passavam por mim, apertavam minha mão e falavam, você vai conseguir, cara. Você vai conseguir. Olha cara. aí, cara. Você vai conseguir, cara. Bacana. Juro pra você. Todos que passavam, falavam, você vai conseguir, você vai conseguir. Força, cara, você vai conseguir. Me davam uma palavra de incentivo, de estímulo. E eu, quando eu tava treinando, eu ficava na frente do espelho e falava, você vai conseguir. Não consegui, mas você vai conseguir. Eu fazia isso, cara, no frente do espelho. Você vai conseguir fazer essas barras, isso não é você nada. Você tomou posse dessa verdade, né? Aí, na segunda tentativa, é muito difícil você não passar na primeira e conseguir passar na segunda. Você tá mais cansado, seus músculos estão mais desgastados. Sim. Mas eu fui lá na segunda tentativa, 1, 2, e fiz a terceira no sofrimento, mas deu certo. Aí eu fiz 3 barras, aí o pessoal lá, né, os concorrentes, todos comemoraram. Comemoraram na hora assim, apertaram meu, caramba, parabéns, cara, você conseguiu, eu sabia que você ia conseguir. Aí como eu fiz o mínimo, eu recuperei nas outras atividades, que era o salto em distância, a impulsão horizontal, o abdominal, tranquilo e a corrida. Aí eu recuperei, que tem que fazer uma média, você não pode fazer tudo o mínimo, né? Aí deu tranquilo, mas foi muito legal os concorrentes me incentivando. Aí até hoje eu tenho um amigo que virou um irmão meu. Ele deve estar por aí, o Wellington. Ele trabalha lá comigo, ele já foi aprovado também. E ele me ajudou muito naquele dia. Ele viu que eu tava nervoso, tremia pra caramba. Aí ele me ajudou muito lá. Me apoiou demais. E eu agradeço demais pra ele até hoje. Ele virou um irmão meu até hoje. Sei. Mais perguntas? Vamos ver se temos mais perguntas. Mas, Júnior, aí me conta o seguinte. Sim. Em casa, você falava do cursinho, você fez o cursinho, né, que te ajudou bastante, abriu alguns horizontes na sua vida, né? Sim. Mas em casa, como você é da área de exatas, como é que você utilizava? Eu lembro que você gravou um vídeo, né? Gravei. Mostrando o que fazia, gráficos, umas planilhas. Como é que você se organizou em casa, esses estudos? Que eu recomendo para vocês. Vocês têm que observar qual é o seu ponto fraco. Onde é que você não está bem. Eu sou de exatas, me formei em engenharia, é um curso que é cálculo do início ao fim. Eu sou muito bom de física e matemática, assim, digamos assim, né, na humildade. Aí, eu mal estudei as exatas, estudei um pouco, resolvi algumas questões para não ficar zerado, né, para pegar a manha da banca, mas eu foquei o que eu era ruim, que era direito, português e trânsito, que eu nunca tinha estudado trânsito também, né. Aí eu foquei direito, português e trânsito. Essas foram meus pontos fracos, que na prova foi meu ponto forte. Português eu praticamente fechei, trânsito também, e direito, mais ou menos, eu fiz o que dava, né, no direito ali. Mas o que eu recomendo, você tem que focar onde você está mais fraco. E você não pode, digamos assim, abrir mão de nenhuma matéria. Se você tem tempo para estudar todas, você tem que bater todas. Eu vi uma pergunta aí que perguntou se eu bati todo o edital. Não, eu não consegui bater todo o edital. Teve coisa lá que ficou. E eu abri mão, né, naquela época. E sobre a planilha, que eu gravei o vídeo, a recomendação que eu dou é estudar com ciclo de estudos. Como eu fazia? Eu estudava 2 horas cada matéria. Fazia um apanhado de matérias, umas 6, 7. Aí hoje eu ia estudar 2 horas ou 3. Aí eu começava com uma matéria, aí pulava para outra. Aí depois que eu tinha pulado para outra, cansei e parei nesse dia. No outro dia eu continuava nela. Aí ia ciclando. Aí quando eu dava 2 ciclos nas matérias que eu tinha separado, eu pegava e começava a revisar. E uma informação importante também é que quando você vai estudar, você não pode fazer um estudo passivo. O que é um estudo passivo? Estudo passivo é você estudar e não produzir nada. Você está ali estudando, está vendo sua videoaula, está lendo seu PDF, você não está produzindo nada. Isso é uma recomendação que não é para fazer, que eu vi várias pessoas falando e realmente é algo que você fica complicado. Por quê? Porque se você não produz, quando você vai revisar? Você vai revisar por todas as aulas? Aí você vai revisar a aula inteira? Não, você tem que revisar no seu ponto fraco, é o que eu recomendo. Você está estudando, tem uma informação ali, essa informação aqui é importante, eu não sabia disso, realmente eu não sabia. Você anota, faz um mapa mental, eu fazia por mapas mentais, como eu mostrei no vídeo também, eu usava um programinha no computador, eu colocava só o que eu não sabia. As matérias que eu tinha mais dificuldade,
ficava gigante, que era muita coisa. As matérias que eu tinha mais facilidade, ficava reduzido. Anotava pouca coisa. Aí depois que eu ciclava 2 vezes as matérias, eu ia estudar o que eu tinha produzido, dos resumos. Revisava os resumos e fazia questões. Fazer questões também é outro ponto importante. Todo dia eu fazia questões. Final do dia, fazer questões. Final do dia, fazer questões. Em resumo, a técnica que eu usei foi essa aí, digamos assim. Ô, Júnior, uma coisa também que, no meu ponto de vista, eu adotei é estudar a banca que vai aplicar a prova. Verdade. Né? Nós temos aí diversas bancas hoje, né? Fundação Carlos Chagas, CESP, enfim, e cada uma tem uma metodologia diferente. Então, assim, eu adotei isso, né, de estudar a banca. O que é que eu fazia? Eu pegava uma prova aplicada, sei lá, 2020, o que foi que, se eu vou prestar um concurso, que é a Fundação Carlos Chagas, que vai aplicar a prova, então eu pegava várias provas da Fundação Carlos Chagas, tá? Cronometrava como se eu estivesse fazendo numa sala de aula, na sala onde eu fosse fazer a prova, cronometrava para ver se eu conseguiria responder as questões no tempo que me deixasse confortável para as questões que eu estivesse em dúvida, eu pudesse voltar e tentar respondê-las, né? Então, assim, como é que você enxerga essa questão de estudar a banca? Você também teve essa curiosidade de dar uma examinada direitinho na banca, ver a questão do tempo? Sim, exato. Olha, essa questão da banca é importantíssima. Tem uma historinha também, porque antes de eu ser aprovado na PRF, eu tinha feito PM, sem estudar mais ou menos, foi o concurso que me deu ânimo para começar a entrar nessa vida de concurseiro, porque eu vi que não era coisa de outro mundo. Aí fiz PF, Polícia Federal, que eu estava focando na área policial, fiz para perito, fui até razoável nessa prova, não fui aprovado. E a Polícia Federal é CESP. Sim. E fiz o Banco do Nordeste, que também foi CESP. Foi a primeira porrada forte que eu levei, e graças a Deus foi, digamos, a única, foi do Banco do Nordeste. Porque eu me sentia muito, assim, você nunca vai se sentir preparado numa prova dessa. É muito difícil, você pode ter estudado pra caramba, mas não sei, caramba, será que é essa? Não sei, assim, antes da prova. E no Banco do Nordeste eu tava, assim, um bom feeling, tava falando, vai ser essa prova, vou ser aprovado no Banco do Nordeste. E era CESP, e eu não tinha experiência na banca. A CESP, em resumo, são 120 questões de certo ou errado, onde uma errada anula uma correta. E os maiores concursos do Brasil são feitos para essa banca, como eu já tinha mencionado. Aí eu cheguei na prova do Banco do Nordeste, inexperiente na CESP, peguei da questão 1 e fui até 120 resolvendo. Fazendo o listão. Aí acabou que eu me arrebentei. Errei questão pra caramba, acertei, tirei uma nota que eu achava que não tiraria, não condizia, lá embaixo. Eu, se frustrou. Céu, não dá para fazer CESP, me frustrei nessa prova. Não dá para fazer essa prova da CESP sem analisar o que é que eu vou fazer. Aí, quando chegou na prova da PRF, você vai fazer uma prova de concurso, pode ser qualquer banco, você tem que ir com a sua estratégia traçada. Eu vou começar por aqui, vou fazer essas questões, comecei pelas questões que eu já tinha maior dominância, que era de trânsito, vou começar trânsito, volto para cá, e depois vou para direito, que é o que eu tenho mais dificuldade, digamos assim. Aí você tem que ir com a sua estratégia traçada. E como é que você vai traçar essa estratégia? Simulando o dia da prova. Você tem que simular. Quando faz os simulados, é muito importante você simular. Lá você não vai poder usar relógio para marcar o tempo de questão por questão que você vai fazer. Você pode fazer uma média para ver quanto tempo você tem para resolver cada questão, mas numa hora você não vai ter relógio para ter essa noção. E você vai pegar o time só com os simulados. Caramba, eu estou adiantado, estou atrasado. E lá o fiscal ele vai tirando os adesivos para você ver quanto tempo já passou. E é muito importante você fazer o simulado para ter um timing. Falar, estou no tempo. Porque se chegar no final, você fez tudo. Fez a redação, fez as questões e não marcou o gabarito, perdeu. Não adiantou de nada. Você chegou no final, não fez a redação, perdeu. Deixou muitas questões em branco, também perdeu. Então você tem que estar bem preparado. O Jeff Menz, ele falou 1,13 por questão. Pode ser, eu não lembro exatamente, mas você tem que guardar o tempo para gabarito, discursiva, passar a limpa discursiva e as questões em si, né? Na minha prova da PRF, eu queria voltar em algumas questões. Só que eu não tive tempo. Não consegui voltar. Acabou que eu só fiz uma vez, fiz a discursiva e foi isso. E fiz o gabarito. Não consegui voltar nas questões. Que eu queria voltar e não voltei. Mas é muito importante o estudo da banca. Todas as bancas têm suas características. Pode ser essas outras bancas, que são questões de múltipla escolha, como a CESP. Se você está focado em um concurso, o maior concurso que vem agora, os dois maiores, é da CESP, que é DEPEN e PCDF.
Você tem que fazer questões da banca para poder entender como funcionam as questões. E é isso. Eu acho que não sei se é a Jeff É o MENS. Jefferson. Jefferson. Meu amigo Jefferson, tá aqui, ó. Um abraço para o meu amigo Jefferson aqui. Jefferson diz o seguinte, ó. CESP, ou arrebenta, ou ela te faz perder o caminho de casa. Realmente, eu fiz várias provas da CESP e, assim, é aquele estilo que só responda se você tiver convicção. Se você tiver na dúvida, deixa em branco, porque ela pode acabar você se prejudicando, que ela vai roubar uma questão que você teve tanta convicção, né? E você pode perder. Isso é complicado demais, é muito complicado. O Jefferson não tem nada, porque ele vai fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal também. O Jefferson tá aqui conosco, viu, Júnior? Ele é aqui de Sapé, e ele tá focado também na PRF, viu? O Jefferson disse que vai passar e ninguém vai impedir isso. Ótimo, é isso aí, a ideia é essa. Eu vou falar para vocês um pouco da PRF. Antes, todo mundo tem uma visão da PRF, que é um órgão bacana, carreira bonita. E é exatamente isso, cara. Não tem condição. Eu tô há 8 meses na PRF, 7 meses, mais de 8 meses, ponto de curso de formação. Eu sou completamente apaixonado pela instituição. Eu tô trabalhando em umas piores lotações do Brasil, que é no norte. Um calor, a gente trabalhando em 35 graus. Mas, com aquela roupa até aqui, né? Sim, mas aquela farda. O exemplo que eu vou dar, eu estou trabalhando no norte, beleza? Que é uma lotação, digamos que é uma das piores lotações, mais longe. E lá chega todo o material, todo o suporte para o servidor. Esqueci de mencionar no começo do vídeo, do começo da live, que eu estou falando no meu nome, não em nome da instituição. Sim. Isso, eu falo em nome de Wagner Júnior, e não em nome da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente. Mas é uma instituição fantástica, é uma carreira que, se você tem como focar, foque. É sensacional. A instituição é muito boa, dá todo o suporte, material de primeira linha, viaturas, tudo. Tudo é de ponta. Desde o curso de formação, que eu fiquei abismado era 1.000 alunos. E a logística era sensacional. Não tinha como. A logística era incrível, a logística. Que os gestores gerenciavam todos os alunos. E é só elogios, não tem como. Se você tem tempo para estudar, estude, foque. Seja a carreira que você quer seguir. Pode ser PRF, pode ser auditor, pode ser qualquer outro concurso. Faça. Foque que vai dar certo. Vamos ver, acho que nós temos algumas perguntas aqui, Júnior. Certo. Deixa eu ver aqui. José Reis pergunta, como estudou o trânsito? José Reis, como estudou o trânsito? Trânsito, caíram 40 questões no último curso, e trânsito é uma matéria relativamente fácil. Não tem bicho para estudar, assim, para resolver trânsito. É difícil fazer pegadinha em trânsito. E como eu estudei, no trânsito existe a lei que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei que é relativamente não muito longa, mas é tranquila de estudar. Eu estudei pela lei seca. O Código de Trânsito e as resoluções. Nesse último concurso, eles trouxeram de novidade as resoluções, que são inúmeras, mas são curtas. A maioria são curtas, 3 páginas, 2. Poucas resoluções são muito grandes. O que eu fazia? Eu pegava as resoluções, a própria resolução do CONTRAN lá, baixava no sitezinho e fazia meu resumo por ela. Lia ela, é tranquilo. E trânsito, eu achava bacana estudar por quê? Porque é algo que é palpável. Carro, trânsito, essas coisas. Não é algo que é muito abstrato. É mais físico, é tranquilo de você acabar mentalizando. E eu estudava pela lei seca em si e fazia o resumo no mapa mental. Ótimo. A Edivan Física pergunta, você chegou a presenciar algum aluno sendo reprovado no curso de formação? Presenciei. O curso de formação, eu não posso falar muito, porque é algo que a gente assina uma cláusula de confidencialidade, que tem muita coisa que, digamos, é a segurança orgânica da instituição. Mas eu presenciei. Sim. Mas o que eu posso falar para você só vai perder no curso de formação. É um curso muito puxado, digamos, não fisicamente, é puxado psicologicamente. A parte física vai ter, mas não é muito puxado na parte física, ele é puxado na parte psicológica. Muitas disciplinas, muito conhecimento, tem umas provinhas lá dentro, mas todo mundo tira de letra. Só perdeu no curso de formação quem não se comportou direito, digamos assim. Quem saiu da linha. Indisciplina. Indisciplina, exatamente. Indisciplina. Diga, Júnior, se eu conseguir chegar, porque é possível, né, Júnior? É possível, sim. É verdade. Total. E aqui, ó, o Osonias diz assim, pergunta, qual a maior dificuldade na trajetória?
Eu não sei se ele pergunta em relação à situação antes da PRF ou durante estando na PRF, né? Eu queria compilar isso aí, Sobre né? a maior dificuldade, vou falar para você aqui agora. Realmente, a maior dificuldade, a etapa mais complicada do concurso, é a parte escrita. Porque são muitos candidatos, você tem pouca margem de erro, é onde você tem menos margem para errar é a lei. Na parte escrita, você tem que ir muito bem na prova escrita. Se você for bem na prova escrita, você vai estar praticamente com o pé tá encaminhado. Se você for aprovado na parte escrita ali, se eles corrigirem sua redação, porque num concurso da CESP, são 500 vagas. Eles corrigem 5 vezes o número de redações. Eles corrigem a redação dos 2.500 melhores candidatos. Se sua redação foi corrigida, a chance de você entrar já fica grande, porque a maioria dos concursos chama a maioria dos candidatos. Pelo menos na PRF é assim. Pode ver que entraram todas as redações corrigidas entraram, que foram aprovadas nas etapas nesse último concurso. Está tendo uma academia agora, no momento, com os últimos 600 candidatos. Temos mais algumas perguntas aqui. Algumas perguntas. Deixa eu me ver. Michele. Já respondemos a de Michele. Perguntam aqui, Viviane, pergunta se você tem algum método próprio, você criou algum método próprio de estudo? Não. Era interessante quando eu estudava, que eu era meio viciado em vídeos do YouTube, de procurar melhorar a questão do estudo. Aí tem 2 caras que eu recomendo no YouTube, que é o Fernando Mesquita, que é um cara são vídeos mais centrados, ele fala sobre técnica de estudo, é um barbudo que trabalha em Brasília, no Planalto. E o Evandro Guedes, que é o cara mais famoso do Brasil. Eu era de Veneta, uma época eu estava com um, uma época eu estava com outro. Quando eu estava desestimulado, eu ia pro Evandro Guedes, que ele era mais um cara de motivação, ele é mais explosivo. E quando eu queria, tô estudando errado, procurar mudar a minha técnica de estudo, eu ia pro Fernando Mesquita. E ele perguntou sobre uma técnica específica. Não usei nenhuma técnica específica. A técnica que eu usei já é usada por muita gente, que é do ciclo de estudos. Estuda, vai estudando, alterando as matérias com um ciclo, com intervalos pequenos. Quando eu comecei a estudar, eu cometi um erro. Eu peguei direito administrativo, fiquei 2 semanas estudando direito administrativo. Não recomendo. Aí depois eu mudei para ciclo, ficava 2 horas por matéria, fazendo um estudo ativo, fazendo um materialzinho de resumo. Depois de um tempo eu revisava todo o material que eu tinha produzido, e depois voltava a estudar matérias novas e adicionar mais material ao meu material de resumo. E assim você vai girando. E é a forma que eu achei mais interessante, eu achei bem produtiva. Que você acaba não deixando muita coisa para trás. Você vai equilibrando bem, você vai fazendo um balanço de estudo. Você não vai focando demais em uma coisa só. Fica algo mais balanceado, digamos assim. Ô, Júnior, no caso, você já tinha feito algum outro concurso anterior da PRF, ou esse foi o primeiro da PRF e que você conseguiu passar? Foi o primeiro concurso da PRF que eu fiz, foi esse. O pessoal pergunta, estudou quanto tempo? Eu estudei, eu digo que é 7 meses, 7, 8 meses foi o tempo que eu estudei. Cada pessoa, eu não gosto de falar tempo, porque cada pessoa tem a sua história. Isso. Mas foi o tempo que eu estudei. E nesse meio tempo eu fiz Polícia Federal e fiz Banco do Nordeste. Eu comecei a estudar da PMPB. E uns amigos meus, que foram melhores que eu na PMPB, eles falaram, caramba, ele serve de exemplo para eles, porque eles foram melhor que eu na PMPB e não continuaram. Aí eu falei, fui mais ou menos na PMPB, eu falei, vou continuar, vai dar certo. Aí acabou que deu certo, logrei esse na PRF. Aí ele, caramba, então realmente funciona, realmente não é algo que é impossível. Eu conheço alguém, então, quando eles têm um exemplo de um conhecido, é algo diferente para eles, né? Fica mais palpável, digamos assim, a conquista. A Nagiele já fez uma pergunta e nós acabamos de responder, né? Temos mais alguma pergunta, produção? Deixa eu ver aqui. Chega aqui, consegue selecionar, até porque, Júnior, alguma das respostas, algum dos questionamentos do pessoal você já meio que respondeu. Sim, aí. Sim, entendi. Tem um aqui, deixa eu ver se é possível ser respondida, Júnior. No curso de formação, é o Marcos. No curso de formação é remunerado. E qual média recebida? Pergunta, não sei se essa pode ser respondido. No curso de formação é remunerado. E qual média recebida? Qual a média recebida? Acho que é isso. No curso de formação, a gente recebe metade do salário. Metade do salário do edital. Metade do edital, né? Metade do salário de policial rodoviário.
É o que a gente recebe lá para auxiliar nos gastos. Nos gastos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, só um minuto. Já respondeu essa também de Jefferson. Estudava lei seca. Estudava. Sim. Lá embaixo deve ter. Sobre como eu estudei, tem uma dualidade também que é videoaula ou PDF. Eu sou um cara que... Vamos responder essa questão aí então, que apareceu do Ítalo. Opa, pulou. Apareceu e sumiu aqui para mim, não deu tempo de ler não, o que o Ítalo tinha perguntado. Vamos ver, essa aqui? Há quanto tempo vocês estudaram? Você já respondeu, né? A sua. Eu não respondi. Eu estudei, acredito, quando o edital saiu, como você mesmo falou, é muito relativo essa questão de tempo. Porque eu já vinha me preparando para... Eu foquei, eu disse, eu quero banco. Tá? Eu foquei, eu disse, eu só quero banco. Apesar de que no início eu estava meio que desfocado, né? Fiz PM, Polícia Civil, PRF, foi bacana porque eu acabei que adquiri muita experiência com as bancas, né? Sim. E aí, só que quem já prestou concurso de banco sabe que é pancada. A prova é difícil, conhecimentos bancários, tinha redação, que eu era ruim em redação, então assim, quem me ajudou a redação foi olhando, como eu falei, as redações lá na internet, as melhores redações dos vestibulares aí do Brasil. E aí, quando saiu o edital, eu fiz o concurso para Recife, tá? Eu fiz a prova em Goiânia, isso em Recife, e fui convocado para uma cidade chamada Cabo de Santo Agostinho. E lá eu deveria passar o curso de formação 15 dias, e eu deveria morar lá, só que aí, durante o curso de formação, eu identifiquei que na minha cidade existia uma vaga de um concurso anterior que não tinha sido preenchida, e aí comecei a lutar por essa vaga. Durante esses 15 dias recebi vários nãos, né? E eu costumo dizer que eu ainda vou fazer um livro, vou escrever um livro de não em não. Então, de tantos nãos que eu recebi, nas vésperas de voltar para minha casa, Paraíba, e pegar as minhas coisas e voltar na segunda-feira para o trabalho, eu recebi a notícia de que a vaga que eu estava pleiteando era minha, né? Então eu não passei nem um dia lá no Cabo de Santo Agostinho, já comecei a trabalhar na minha cidade. Então assim, o prazo que eu comecei assim, a estudar, saiu o edital, eu sabia que ia sair o edital, eu já estava antenado, né? A gente que é concurseiro, a gente fica antenado nos sites de concurso, né? Então, fuçando lá, eu vi que iria sair o edital, e geralmente sai um pouco perto da prova, né? Então eu já vinha estudando, né? Como eu disse, eu já vinha fazendo concurso de banco, então eu já estava preparado já para a prova, eu já tinha batido na trave várias vezes, sabe? Então eu estava preparado. Então naquele dia eu saí de lá, eu garanti minha vaga a partir de hoje. E é tanto que deu certo, né? E graças a Deus estou lá até hoje. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma pergunta. Sobre o concurso, como é o procedimento de um concurso? O que eu recomendo para vocês? Infelizmente, a realidade é essa. Se abrir o edital e você começou a estudar pós-edital, sua chance de aprovação é bem baixa. Essa é a realidade. A chance de aprovação é bem baixa. Então, quando é que você deve estudar? Tem que começar a estudar de hoje. De hoje, e a partir da autorização, você dá um gás, e a partir do edital, é vida ou morte. Abriu o edital, vida ou morte. É assim que funciona hoje em dia. A autorização tem os marcos. Não tem nada, tem os rumores, tem a autorização, que já está, se for autorizado, vai rolar, vai ter, e tem o edital, que já é a regra do jogo em si. E você já tem que começar a estudar daí. Se você aguardar o edital sair para começar a estudar, infelizmente você está atrás de muita gente, você está no final da fila. E você tem que buscar ficar lá na ponta da fila, né? Ser a cabeça. A Jaqueline pergunta, não sei se já respondemos, como é o processo da PRF. Como é o processo, mais ou menos já respondeu, como é o processo, né? da PRF? Prova escrita, foi o que eu tinha respondido. Prova escrita e as etapas complementares, que é exame psicológico, que é o psicotécnico, etapa de saúde, e o TAF, e depois o curso de formação. Durante os 7 meses, qual era a sua carga horária? É uma questão interessante, porque qual a recomendação? Vou até recomendar um youtuber muito bacana aqui, que é o Walter Rodrigues. Eu peguei a técnica de fazer resumos pelo computador em mapas mentais com ele. E ele tinha comentado também em relação ao tempo. E eu adotei para mim. Eu não adotava tempo diário de estudo.
eu adotava tempo semanal, porque tem dia que você acorda mal, não vai conseguir estudar nada. Se você tem uma meta, você vai acabar se forçando a fazer uma coisa que não vai ter rendimento. Mas uma meta semanal é mais simples. Eu colocava 20 horas semanais como meta. E usava um aplicativo no celular que ele é chamado de Aprovado, que é um aplicativo contador de horas líquidas de estudo. Porque o que acontecia quando eu não usava o aplicativo? Eu sentava para estudar de 1 hora da tarde, parava de 8 da noite. Caramba, de 1 da tarde a 8 da noite, estudei muitas horas, dei essa pancada de horas. Mas na realidade, as horas líquidas em si de estudo teriam sido 2 horas, deveria ter feito outras coisas no meio tempo. Esse aplicativo é bem interessante porque você vai conseguir saber quantas horas em si você está estudando. E para você chegar nas 2, 3 horas diárias líquidas, é difícil. Não é fácil. No começo é difícil. Mas é interessante. E é interessante você fazer esse cálculo de horas líquidas diárias. E com foco em colocando o objetivo semanal, 20 horas semanais. Se você não estudou hoje, tranquilo. Amanhã você estuda, no outro dia, tenta recuperar depois e vê se bateu a meta semanal. Se não bateu, tranquilo. Mas a maioria das vezes você vai ver se ultrapassou a meta semanal e sua mente vai ficar meio que desbloqueada. Caramba, não tô com estudo avançado, assim, tô acima da meta. Do que você botar uma meta diária e ficar se focando a fazer uma coisa que não está rendendo. Não está rendendo. Outra coisa também, Júnior, que eu acho importante é você em casa identificar um local melhor para que você possa absorver o conteúdo, sabe? Eu tive essa experiência dentro de casa, Júnior, e eu cheguei a estudar no quarto, na sala, na cozinha, no terraço, até encontrar o lugar onde eu me identifiquei e a coisa fluía naquele lugar. Então, assim, às vezes a gente está estudando, fazendo a coisa correta da forma errada. Né? Eu estou estudando, que é o correto, mas no lugar errado. Então, eu identifiquei que essa experiência também foi bacana, cara. Eu encontrei um lugar na minha casa que a coisa fluía, entende? Não sei se aconteceu isso contigo também, né? Comigo, graças a Deus, aqui em casa tem bastante quarto. Aí, onde eu estou aqui agora fazendo essa live contigo foi o ponto que eu estudei, que eu passava meus dias aqui. E como era meu estudo? Eu sou um cara que preferia estudar noite e madrugada. Mais silêncio, temperatura mais agradável. Eu acordava meio-dia, porque eu estudava até muito tarde. Como eu estava, sim, voltando sobre o assunto do trabalho, é diferente para cada um em relação a quem trabalha, é mais difícil, porque você vai estar mais cansado. E quem tem mais tempo livre, meu trabalho era autônomo. Eu fazia projeto quando aparecia. Aparecia um projeto, eu fazia o projeto, trabalhava, depois voltava a focar no que eu estava focado. Mas a maioria dos dias eu tinha livre. Aí como é que funcionava? Eu acordava 11 horas, meio-dia, almoçava, né, tomava café, almoço, e ia tentar começar a estudar de 1 hora. Não rendia nada. Horrível estudar de 1 hora da tarde, calor aqui. Aí eu ia começar a estudar de fato de 5 horas da tarde. Aí de 5 horas ia noite e madrugada dentro ali. Aí parava começo da madrugada. Ia dormir. Aí acordava outro dia e fazia a mesma coisa. Isso quando estava estudando em casa, né? E um ponto que eu tinha falado em relação a você focar nos seus pontos fracos, na época eu fiz isoladas. Eu fiz uma isolada de trânsito e fiz uma isolada de redação também, português e redação, que deu uma ajuda bacana. Se você conseguir ver qual o seu ponto fraco, procure o máximo de ferramentas possível. Isolada, videoaula específica, questões. Você tem que procurar fortalecer onde você é mais fraco. Para chegar na hora da prova, você está balanceado, você não está fraco em nada. Você pode estar, é melhor você estar médio para bom em tudo do que muito bom em uma coisa e ruim em outra. Verdade. Ô, Júnior, a gente tem algumas perguntas aqui, o Jefferson, só que já está faltando só 1 minuto. A gente poderia encerrar essa live e iniciar uma segunda só para a gente responder essas perguntas e a gente concluir? Pode ser? Tranquilo, perfeito. Pronto. Em meio segundo a gente volta. O pessoal que está conosco, a gente convida também a voltar. E se você ainda tem alguma pergunta a fazer, a gente vai ter um segundo momento aqui breve para a gente responder essas perguntas e nós finalizarmos, tá bom? Vamos encerrar agora. Meio segundo a gente volta.